7. Quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, quis falar do dia de 24 horas ou bem compreendeu essa palavra no sentido de período, duração? A primeira hipótese é a mais provável se refere ao próprio texto. Primeiro, porque tal é o sentido próprio da palavra hebraica yom, traduzida por dia. Depois, a especificação da tarde e da manhã, que limitam cada um dos 6 dias, dá todo lugar a se supor que ele quis falar de dias comuns. Não se pode mesmo conceber nenhuma dúvida a esse respeito quando ele disse, no versículo 5, ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite, e à tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isto não pode, evidentemente, se aplicar senão ao dia de 24 horas, dividido pela luz e as trevas. O sentido é ainda mais preciso quando disse, versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas. Ele os colocou no firmamento do céu para brilharem sobre a terra, para presidir ao dia e à noite, e para separar a luz das trevas, e da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Aliás, tudo na criação era miraculoso, e desde que se entrou na via dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Essa crença foi bem partilhada por todos os povos civilizados até o momento em que a geologia chegou, documentos na mão demonstrando-lhe a impossibilidade. 8. Um dos pontos que foi o mais criticado na Gênese foi a criação do Sol depois da luz. Procurou-se explicá-lo segundo os dados fornecidos pela própria geologia, dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, a atmosfera terrestre, estando carregada de vapores densos e opacos, não permitia ver o Sol, que desde então não existia para a Terra. Essa razão seria talvez admissível se, nessa época, houvesse habitantes para julgar da presença ou da ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, não havia ainda senão plantas que, todavia, não puderam crescer e se multiplicar sem a ação do calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés assinala da criação do Sol, mas, involuntariamente ou não, não errou em dizendo que a luz precedeu ao Sol. O Sol não é o princípio da luz universal, mas uma concentração de elementos luminosos sobre um ponto, dito de outro modo, do fluido que, em circunstâncias dadas, adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, deveria necessariamente preceder o Sol, que não é senão um efeito. O Sol é a causa para a luz que ele esparge, mas é um efeito com relação àquela que recebeu. Num quarto escuro, uma vela acesa é um pequeno sol que se fez para inflamar a vela. Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se esse fluido sobre um ponto. A vela é a causa da luz derramada no quarto, mas se o princípio luminoso não existisse antes da vela, esta não poderia ter sido inflamada. Ocorre o mesmo com o Sol. O erro vem da ideia falsa que se teve por muito tempo de que o universo começou com a Terra e não se compreende que o Sol pudesse ter sido criado antes da luz. Sabe-se agora que antes de nosso Sol e de nossa Terra, milhões de sóis e de terras existiram, que gozavam, consequentemente, da luz. A assertiva de Moisés é, pois, perfeitamente exata em princípio. Ela é falsa naquilo que faz criar a Terra antes do Sol, estando a Terra submetida ao Sol em seu movimento de translação, deve ter sido formada depois dele. Era o que Moisés não podia saber, uma vez que ignorava a lei da gravitação. O mesmo pensamento se encontra na Gênese dos antigos persas. No primeiro capítulo do Vendedad, Ormuzd, contando a origem do mundo, disse, aspas, eu criei a luz que foi iluminar o sol,
a lua e as estrelas. Dictionnaire de Mythologie Universelle. A forma, certamente, está aqui mais clara e mais científica do que em Moisés, e não tem necessidade de comentário. 9. Moisés, evidentemente, partilhava as mais primitivas crenças sobre a cosmogonia. Como os homens de seu tempo, acreditava na solidez da abóboda celeste e em reservatórios superiores para as águas. Esse pensamento está expresso sem alegoria nem ambiguidade nesta passagem, versículo 6 e seguintes. Aspas. Deus disse que o firmamento seja feito no meio das águas e que ele separe as águas das águas. Deus fez o firmamento e ele separou as águas que estavam sob o firmamento daquelas que estavam acima do firmamento. Fecha aspas. Ver capítulo 5, Sistemas do Mundo Antigos e Modernos, número 3, 4 e 5. Uma antiga crença fazia considerar a água como o princípio, o elemento gerador primitivo. Também Moisés não fala da criação das águas que parecem já existir. As trevas cobriam o abismo. Quer dizer, as profundezas do espaço que a imaginação se representava vagamente ocupada pelas águas, e nas trevas antes da criação da luz. Eis porque Moisés disse, o Espírito de Deus era levado, ou planava, sobre as águas. A terra, sendo considerada formada no meio das águas, era necessário isolá-la. Supôs-se, pois, que Deus fizera o firmamento, a abóboda sólida que separava as águas do alto das que estavam sobre a terra. Para se compreender certas partes da Gênese, necessariamente é preciso colocar-se no ponto de vista das ideias cosmogônicas do tempo, do qual ela é o reflexo. 10. Depois dos progressos da física e da astronomia, semelhante doutrina não era sustentável. Nota. Por grosseiro que seja o erro de uma tal crença, não se ilude menos ainda, em nossos dias, as crianças como sendo uma verdade sagrada. Não é senão tremendo que os preceptores ousam arriscar uma tímida interpretação. Como querem que isso não faça mais tarde incrédulos? Fim de nota. Entretanto, Moisés empresta essas palavras ao próprio Deus. Ora, uma vez que exprimem um fato notoriamente falso, de duas coisas uma. Ou Deus enganou-se no relato que fez de sua obra, ou esse relato não foi uma revelação divina. Não sendo admissível a primeira suposição, disse necessário concluir que Moisés expressou as suas próprias ideias. Capítulo 1, número 3. 11. Moisés está mais com a verdade quando disse que Deus formou o homem com o limo da terra. 2. Nota. A palavra hebraica Adam, homem da qual se fez Adão, e a palavra Adama, terra, têm a mesma raiz. Fim de nota. A ciência nos mostra, com efeito, capítulo 10, que o corpo do homem está composto de elementos auridos na matéria inorgânica, dito de outro modo, no limo da terra. A mulher formada com uma costela de Adão é uma alegoria, pueril em aparência tomada pela letra, mas profunda pelo sentido. Ela tem por objetivo mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, sua igual, por conseguinte, diante de Deus, e não uma criatura à parte para ser escravizada e tratada como pária. Saída de sua própria carne, a imagem da igualdade é bem mais impressionante que se fora formada separadamente com o mesmo limo. É dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, a quem deve amar como uma parte de si mesmo. 12. Para os espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abraçar o conjunto e de conceberem o infinito, essa criação miraculosa e instantânea tinha alguma coisa de fantástica que feria sua imaginação. O quadro do universo, tirado do nada em alguns dias, por um único ato da vontade criadora, era para eles o sinal mais brilhante do poder de Deus.
Que pintura, com efeito, mais sublime, mais poética desse poder que essas palavras. Aspas. Deus disse que a luz seja, e a luz foi feita. Deus, criando o universo pelo cumprimento lento e gradual das leis da natureza, parecer-lhes ia menos grande e menos poderoso. Era-lhes necessária alguma coisa de maravilhosa que saísse das vias comuns. De outro modo, diriam que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e raciocinada de criação tê-los-ia deixado frios e indiferentes. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Estudemo-la, ao contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É uma epopeia rica de alegorias das quais é preciso procurar o sentido oculto, que é necessário comentar e explicar com as luzes da razão e da ciência, fazendo em tudo ressaltar as belezas poéticas e as instruções veladas sob a forma figurada. É preciso demonstrar-lhe com firmeza os erros, no interesse mesmo da religião. Respeitar-se-á melhor esta quando seus erros não forem impostos à fé como verdades, e Deus com isso não parecerá senão maior e mais poderoso quando seu nome não estiver misturado com fatos controversos. O paraíso perdido. 1. Nota. Após alguns versículos, colocou-se a tradução literal do texto hebreu, que torna mais fiel o pensamento primitivo. O sentido alegórico dele ressalta mais claramente. Fim de nota. 13. Capítulo 2. 9. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim delicioso, no qual colocou o homem que formara. O Senhor Deus também produzira da terra todas as espécies de árvores belas à visão e cujos frutos eram agradáveis ao gosto, e a árvore da vida do meio do paraíso. 2. Nota. Paraíso, do latim paradisus, feito do grego paradeisos, jardim, pomar, lugar plantado com árvores. A palavra hebraica empregada na Gênese foi Hagã, que tem o mesmo significado. Fim de nota. Com a árvore da ciência do bem e do mal, ele fez sair Jeová Elohim da terra, Miahadma, toda árvore boa de se ver e boa para comer, e a árvore da vida, Vehetz Haashim, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. 15. O Senhor tomou, pois, o homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. 16. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse, comei de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou Jeová Elohim ao homem, Haal Hadã, dizendo, de toda a árvore do jardim, Hagã, podes comer. 17. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no mesmo tempo que dela comeres, morrerás muito certamente. E da árvore da ciência do bem e do mal, Houmehetz, Hadad, Tobvara. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. 14, capítulo 3. 1. Ora, a serpente era o mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus formara sobre a terra. Ele disse à mulher, por que Deus vos ordenou para não comer o fruto de todas as árvores do paraíso? E a serpente, Nahansh, era astuta mais que todos os animais terrestres que Jeová Elohim fizera. Ele disse à mulher, El Haisha, que disse Elohim, não comereis de nenhuma árvore do jardim? 2. A mulher lhe respondeu, nós comemos os frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Ela disse à mulher à serpente do fruto, Miperi, das árvores do jardim podemos comer. 3. Mas para o que é o fruto da árvore que está no meio do paraíso,